Fala galera, hoje é dia de falar do Caçador de Marte, um dos heróis mais apelões da Liga da Justiça. E nesse vídeo você vai saber quase tudo o que precisa sobre esse personagem, desde as origens, os inimigos, os poderes, os feitos e muito mais. Então vamos lá, e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. A primeira aparição do Caçador de Marte foi em novembro de 1955, em Detective Comics número 225. Ele é nativo de um planeta chamado Ma-Aleka Andra, conhecido aqui na Terra como Marte. E agora vamos falar mais sobre as suas origens. Em sua primeira origem, o Caçador de Marte foi transportado acidentalmente para a Terra, e por aqui ficou. Nessa versão, sua raça não tinha sido destruída nem nada do tipo. Mas a origem mais relevante do personagem é a atual, e eu vou falar sobre ela agora. Marte era um planeta muito evoluído, muito à frente da Terra, sendo considerado um exemplo. E nesse planeta, séculos atrás, nasceram dois irmãos gêmeos, o John Jones e o Ma-Alpha Ak. Embora esses dois sejam irmãos, eles tomaram caminhos muito diferentes. O John se tornou um caçador, que era uma designação para aqueles que defendiam a paz em Marte, fazendo um papel muito semelhante à nossa polícia ou nosso exército. O John também teve uma mulher e uma filha. E já o seu irmão, Ma-Alpha Ak, nasceu sem capacidades telepáticas. E gente, a telepatia é uma coisa extremamente natural para os marcianos. É como andar ou falar para um humano. E praticamente ninguém em Marte fala com a boca. Eles se comunicam telepaticamente. Então o Ma-Alpha Ak ouvia apenas um enorme silêncio, visto que ele não tinha capacidades telepáticas para se comunicar. O Ma-Alpha Ak se sentiu então inferiorizado e desprezado, fazendo com que ele odiasse tudo relacionado à cultura marciana. E por causa desse ódio, Ma-Alpha Ak criou um vírus mortal, que era transmitido pela telepatia. E portanto ele era o único imune a esse vírus, visto que ele não tinha telepatia. E esse vírus era basicamente um vírus metafísico, mais semelhante a um software do que a um vírus biológico. Esse vírus causava uma grande quantidade de estresse mental nos marcianos, fazendo com que os marcianos se incinerassem, ou seja, pegassem fogo. E em algumas versões, esse vírus é o responsável pelo trauma dos marcianos ao fogo. Esse vírus foi o responsável pela extinção dos marcianos, e graças também a esse vírus, o Caçador de Marte viu a sua mulher e a sua filha serem incineradas bem na sua frente. E assim, o fogo consumiu Marte e sua civilização. E nesse momento, o Caçador de Marte, o John Jones, foi transportado para a Terra por um cientista chamado Erdel. E por muito tempo, o Caçador de Marte ficou em estado de choque, mas após se recuperar desse trauma, ele decidiu se infiltrar na sociedade humana, vivendo como um de nós. Ele então aprendeu a nossa cultura e logo resolveu combater o crime, se passando por um detetive e se mudando para Gotham. E o Caçador de Marte também já participou de outros grupos de heróis, e assumiu inúmeras identidades e aparências, e foi um dos membros fundadores da Liga da Justiça. E se estiver gostando, lembre-se de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento do canal e você ainda recebe conteúdos como esse. Você não vai se arrepender. Então vamos continuar. Ah, e uma curiosidade. O nome Ajax era um nome apenas aqui no Brasil. Esse nome nunca existiu de verdade. Esse nome foi inventado por ser mais curto do que Caçador de Marte. Sabe, coisas que acontecem nas traduções brasileiras. Personalidade. O Caçador de Marte é um dos membros mais inteligentes e provavelmente o mais calmo e racional da Liga. Ele é considerado um mentor por grande parte dos heróis, colocando juízo nos demais quando a situação parece estar fora de controle. Além disso, o Caçador de Marte é um amante da justiça e do combate ao crime. Ele também é extremamente pacífico. E agora vamos falar dos inimigos. O Caçador de Marte tem como inimigos todos os inimigos da Liga da Justiça, e alguns próprios como o Império, a Bel-Juz, que é uma marciana, a Bete-Noir, que é um clone alienígena com habilidades telepáticas, mas os seus principais inimigos são o Ma-Alpha Ak, o seu irmão e responsável pela extinção do seu povo, e os marcianos brancos, e esses merecem atenção. Os marcianos verdes e brancos vieram de um ancestral comum chamado The Burnings,
Esses The Burnings eram uma raça violenta e expansionista, sendo considerados uma ameaça para o universo. Então, os Guardiões do Universo, que é um bando de intrometido que se acha no direito de intervir em qualquer civilização quando der na telha, resolveram acabar com os The Burnings, dividindo eles em duas espécies, os marcianos verdes e os marcianos brancos. Inclusive, já foi dito que o trauma mental dos marcianos ao fogo foi colocado pelos Guardiões do Universo para que eles jamais fossem capazes de voltar às suas origens e para conter o poder dessa raça. Ou seja, mais dedo dos Guardiões do Universo. E depois disso, os marcianos verdes se tornaram pacíficos e desenvolveram mais as qualidades mentais, enquanto os marcianos brancos eram mais violentos e preferiam a área militar. E, obviamente, houve uma guerra entre ambos, na qual os marcianos verdes venceram. Os marcianos brancos foram aprisionados em uma espécie de zona fantasma marciana. Mas como é de se imaginar, os marcianos brancos reapareceram e inclusive eles sabotaram o metagênio humano, impedindo que a espécie humana evoluísse tanto quanto os marcianos, os kryptonianos ou os daxamitas. E isso explica por que, na DC, os humanos são inferiores, entre aspas, a essas outras raças. Porque a espécie humana tinha capacidade sim de se tornar muito poderosa por causa do metagênese. Pena que os marcianos brancos sabotaram. E eles também caçaram os humanos com habilidades de fogo. Olha que galera dos infernos! Além disso, os marcianos brancos já causaram vários problemas para a Liga, mesmo porque eles podem se infiltrar e se disfarçar perfeitamente entre os humanos. Esses caras são um problema sério. E agora vamos falar dos poderes do Caçador de Marte. O Caçador de Marte possui o kit do herói feliz, que é aquela super força, agilidade, resistência. Fora isso, ele possui um intelecto muito avançado, possui supervisões muito semelhantes do Superman, tem rajada pelos olhos que possuem vários efeitos, a escolha do marciano. Pode ser uma visão de calor, pode ser uma visão telecinética, etc. Além disso, ele possui 9 sentidos, o que fornece uma percepção situacional sem igual. Ele também pode mudar a densidade do próprio corpo, podendo se tornar uma gosma ou apenas super flexível, tornando os golpes físicos basicamente inúteis. Seria como socar uma almofada. Além disso, ele pode ficar intangível, pode aumentar a densidade do próprio corpo, aumentando e muito a sua força física e a sua resistência. Pode mudar de tamanho, ele pode ir do tamanho de um inseto a algo maior do que qualquer arranha-céus. Ele tem fator de cura e pode se curar de danos, assim como um chiclete volta ao normal após ser amassado. Por exemplo, se você cortar um chiclete no meio e juntar as duas partes e apertar e amassar, ele volta ao estado normal. A mesma coisa acontece com o Caçador de Marte. Ele tem uma regeneração absurda e por aí vai. E você tá achando muita coisa? Mas isso tudo é o de menos, porque o principal poder dele é o poder mental. Com esse poder mental, ele pode fazer de tudo. Desde falar mentalmente até criar campos de força, dar danos mentais, podendo inclusive nocautear um alvo facilmente, pode causar dores mentais, pode paralisar um alvo, pode dominar a mente, apagar a memória, criar memória, selar poderes, criar ilusões, etc. Além disso, a sua telepatia não é limitada pelo tempo e pelo espaço. Ele pode nocautear um outro personagem em outra linha do tempo, tipo no passado ou no futuro. Isso é muito apelo. E se quiser saber um pouco mais sobre os poderes telepáticos do Caçador de Marte, eu vou recomendar esse meu vídeo sobre a disputa dele com o Professor Xavier. Lá é uma disputa apenas de telepatia. E eu falo um pouco mais sobre a força da telepatia desse personagem. Link na descrição. E agora vamos falar das fraquezas. A fraqueza dos marcianos é o fogo, mas essa fraqueza vem sendo tratada com muita inconsistência. E nesse vídeo mesmo você já viu que tem várias origens diferentes. A forma como essa fraqueza é tratada também muda muito. Em alguns casos, ele apenas entra em pânico, por ser uma fraqueza de origem mental traumática. E em outros casos, o corpo dele era seriamente danificado. E em outros, ele apenas perdia os poderes. Então essa fraqueza não tem muita consistência. O fato é que ela existe. Mas a origem e a consequência dessa fraqueza ainda é muito incerta. Mas essa fraqueza até faz sentido, visto que seres que controlam a densidade costumam ter fraqueza a fogo, pois o fogo altera a densidade das coisas, mudando até o estado físico das coisas, sendo por isso normalmente o antídoto para esse tipo de poderes, e a fraqueza desse tipo de personagem. Agora vamos falar dos feitos.
O Caçador de Marte já trocou socos de igual para igual com o Superman. Embora sim o Superman seja mais poderoso fisicamente. Ele já enfrentou a Liga da Justiça toda, sozinho. Ele já mostrou ter a telepatia superior à do Espectro. Ele já conseguiu ler a mente de toda a galáxia. Ele já fez uma lavagem cerebral nos marcianos brancos, de forma que eles não conseguiam mais usar os seus poderes. Isso seria como ele pegar uma raça super poderosa, como por exemplo os Saiyajins, fazer uma lavagem cerebral tão intensa que os Saiyajins não conseguiriam mais usar os próprios poderes, e a força deles seria limitada à força humana. Você tem ideia do que é isso? Ele basicamente sela, ele já chegou a trocar socos até com o Superboy Prime, que é muito poderoso. E eu acho que esse vídeo é um dos mais completos sobre o Caçador de Marte que você vai encontrar na internet. Alguns detalhes não foram dados para que o vídeo não ficasse muito grande, mas com o tempo farei mais vídeos sobre suas habilidades, seus inimigos e etc. Então é isso, e se gostaram, deixe o seu like e se inscreva para receber mais vídeos como esse. Agradeço a todos desde já e até a próxima!